Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já expus os versículos 1 e 2 deste capítulo, o qual eu falei sobre o nosso relacionamento com Deus, porque os capítulos 12 e 13 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai tratar a respeito dos nossos relacionamentos. O primeiro aí é o nosso relacionamento com Deus, é o versículo 1 e 2. Dos versículos 3 até o 16, ele fala do nosso relacionamento com outros irmãos ou com outros cristãos. Do 17 até o 21 desse mesmo capítulo, ele fala do nosso relacionamento com os nossos inimigos. No capítulo 13, ele fala do nosso relacionamento com o Estado. Então, veja que começa com Deus, com o nosso próximo irmão, com os inimigos e depois do nosso relacionamento com as autoridades. E hoje, provavelmente, eu vou falar aí a respeito do nosso relacionamento com outros irmãos e também com os nossos inimigos. A partir do versículo 3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo 4, ele diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Então veja aí que ele está falando da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. Ao morrer e ressuscitar, ele sobe aos céus e ele envia o Consolador. O Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo formaria o corpo de Jesus aqui nessa terra, que é a sua igreja, a igreja unida. Por isso que nós temos que saber nos relacionar com os nossos irmãos que fazem parte deste corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Cada um de nós fomos chamados por Deus com uma determinada função dentro deste corpo. Nem todos fazem a mesma coisa. Interessante que em uma determinada igreja, nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres ou professores. Mas Deus, ele chamou pessoas com capacidades diferentes umas das outras. Pessoas dotadas de capacidade que difere uma da outra. Uma
foi chamada o quê? Para ser o quê? Um evangelista. Uma outra pessoa foi chamada para ser pastor. Ele tem o dom, ele tem a vocação para ser o quê? Pastor, para pastorear a igreja de Cristo. O evangelista, ele foi chamado porque ele tem esta vocação de ser um evangelista, aquele que leva o evangelho. Aqueles que ensinam, os professores, também da mesma forma, eles são chamados porque eles têm esta vocação para ser o quê? Professores. Então, cada um tem um papel dentro da igreja que é o corpo de Jesus. E sabedores disso, nós temos que nos relacionarmos com eles, com esses irmãos, com esses cristãos, da maneira correta. Por isso que Paulo ele fala aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Se eu sou um pastor, eu não posso pensar além daquilo que eu sou. Eu sou um pastor, fui chamado por Deus para pastorear a igreja de Cristo. Se eu fui chamado para ser um professor, eu não tenho que me colocar acima dos demais achando que eu sou alguma coisa. Não, eu fui chamado para ensinar a igreja do Senhor Jesus. O evangelista, da mesma forma, ele foi chamado para proclamar o evangelho, as boas novas de salvação. Então, ninguém pense além daquilo que convém. E ele diz o seguinte, que pense o quê? Com moderação. A palavra moderação aqui é não ir além, não ir muito mais daquilo. Moderado, a palavra moderado aí, é que tem uma mente saudável, que exerce um controle. Ele não é uma pessoa descontrolada, ele tem uma mente sã e ele tem controle sobre o quê? A sua maneira de proceder. Então ele não vai além daquilo que ele é, porque ele tem uma mente sã, ele é saudável, ele tem autocontrole sobre o quê? Sobre a sua pessoa. Pode ver que antes pense o quê? Com moderação, que você tem que pensar de acordo com a mente saudável, que tem autocontrole, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Interessante que até a fé aí, é Deus quem repartiu. A fé é um dom de Deus. Deus é que nos deu o quê? Fé. Se Deus não nos tivesse dado fé, nem fé nós teríamos. Por isso, foi Ele que nos deu. Interessante que tem um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo é o mesmo. Ele não está dividido entre si. Mas na hora de repartir os dons, ele reparte a cada um como ele bem quer. É soberania dele, baseado nas nossas vocações, na nossa capacidade de fazer. Tem pessoas que têm a capacidade para ser evangelista, como eu já disse, outros não têm. Então, Deus vai olhar a capacidade de cada um e vai trabalhar nesta capacidade. Interessante também que lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Dom é presente. Foi dado o quê? Segundo a medida do dom de Cristo. Foi o Senhor que nos deu. E veja que ele diz, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, Paulo comparou a igreja do Senhor Jesus como um corpo. Tem mãos, tem dedos, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem pernas, tem os intestinos, tem os órgãos. E cada um destes
órgãos, eles trabalham em harmonia com o corpo, para que todo o corpo fique o quê? Saudável. Então, quando a pessoa tem uma pequena ferida, uma enfermidade em um dos membros do seu corpo, todos os demais sofrem juntamente com ele. Por mais insignificante que nós pensamos que este membro seja, quando ele fica enfermo, todo o corpo sofre. Alguém pode pensar, mas eu não preciso desse membro do corpo. Precisa sim. Todos os membros do nosso corpo, eles têm um papel, ele tem uma função neste corpo. E todos os membros formam o quê? Um corpo. Assim também é a igreja de Cristo. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Desde o porteiro da igreja, os recepcionistas, aqueles que vêm, que ficam sentados em seus bancos, adorando a Deus, todos eles têm um papel na casa do Senhor. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Desde o porteiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, o grupo de louvores, todos têm um papel a fazer dentro da casa do Senhor, porque nós pertencemos a este corpo, que é o corpo de Cristo aqui na terra, e somos membros uns dos outros. Veja aí que o 6 era, tendo porém diferentemente dons, segundo a graça que nos foi dada. E ele fala aí de profecia. Então, se a pessoa é um profeta, aí no versículo 6, aí profecia, não aquela profecia ou ministério profético como era feito na antiga aliança, mas a profecia agora é mais no intuito de levar a palavra. Claro que muitas vezes ele pode ser usado por Deus também para trazer uma revelação que Deus está falando com ele, mas esta profecia que é proferida por este profeta, vamos dizer assim, agora na nova aliança, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Na antiga aliança, o profeta, ele falava e a sua fala era registrada e ela tinha um peso canônico, como o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, Oséias, os profetas menores, todos eles foram profetas que o Senhor levantou, eles falaram e os seus escritos ficaram aí para nós. Mas esse ministério profético, como era na antiga aliança, hoje não tem mais. Mas tem pessoas ainda que Deus continua falando com eles. Mas quando o Senhor fala com eles e eles transmitem esta mensagem, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que ele fala aí da profecia. A profecia aí é profeteia, é um discurso. A palavra grega, que eu já disse, fala de um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou para a admoestação, para o conforto do aflito ou para revelar coisas escondidas. Isso é o quê? É a palavra profeta já no Novo Testamento, de origem grega, que é profeteia. Então, é um discurso que emana da inspiração divina. Então, a pessoa prega a palavra, ele é um profeta. Quando ele declara os propósitos de Deus, ele está sendo um profeta. Quando ele reprova, admoesta, quando ele conforta, quando ele revela coisas escondidas, ele está sendo um profeta do Senhor. E ele diz aí, no versículo 6, segundo o que? A proporção da fé. Então, tem que ser na proporção da fé. Continuando, se é ministério, aí a palavra ministério, aí no versículo 7, a palavra ministério é diaconia, então é aquele que está a serviço da igreja, do corpo de Cristo, dediquemo-nos ao ministério. Então, se você é um diácono, na verdade, todos somos diáconos, desde o porteiro até o pastor, todos eles são diáconos, porque eles estão a serviço de Deus, a serviço da igreja de Cristo aqui na terra. Então, se eles estão, qualquer um desses que estão executando um serviço em prol da igreja de Cristo aqui na terra, ele é um diácono.
ele é um diácono presbítero, um diácono pastor, vamos dizer assim, um diácono evangelista, porque ele está a serviço da igreja de Jesus. Por isso que ele fala, se é serviço, dediquemo-nos ao serviço. E aí, veja também que ele fala de que aqueles que ensina, e a palavra grega é didasco, é aquele que instrui, é um professor. Se você é um professor, e ele diz o seguinte, que é para quê? Para que se esmere. Interessante. É para que a pessoa se esmere neste ensino. É para esmerar, é para dedicar. Se é ensinar, ensine, faça com esmero. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele ainda continuando, o que exorta, interessante que a palavra exortar aí no versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Exortar aqui não é acusar a pessoa, não é apontar o dedo e ficar acusando a pessoa dos seus pecados. Não, não é isso. A palavra exortar aqui vem de uma palavra grega que significa chamar para o lado, confortar, fortalecer, encorajar. É isso, a palavra é paracaléu. Paracaléu é chamar para o lado no intuito de consolar essa pessoa, confortar o coração desta pessoa, encorajar esta pessoa, instruir, ensinar. E veja que ele fala que faça o que? Com dedicação. E o que contribui, olha, a palavra contribuir aí é uma palavra grega que significa dar, compartilhar. Aquele que doa, pode ser o seu tempo ou pode ser os seus bens materiais. Aquele que dá os seus bens materiais para alguém, compartilha das suas riquezas com alguém, ou o seu tempo também, o seu ministério, que faça o quê? Com liberalidade, com simplicidade, com honestidade, sem hipocrisia. E ele fala em alguém de que preside. Presidir aí é aquele que está à frente, é colocar sobre, é ser um superintendente, é como um pastor. E aí ele diz o seguinte, que faça com diligência. Aí no finalzinho, quase do versículo 8, faça o que? Com diligência. Diligência é o seguinte, é empenhar-se, estar empenhado nesta presidência. É você não ser afobado, não é agir com pressa, não é agir com ansiedade, mas é estar sempre empenhado neste cargo em que a pessoa foi colocada. E o último aí, o que exerce, quem exerce misericórdia, faça o quê? Com alegria. Misericórdia é uma palavra grega que é léo. Léo dá a ideia de ajudar o aflito nas suas necessidades, ajudar o aflito nas suas misérias. Eu colocar o meu coração na miséria do meu próximo, sentir a dor do meu próximo. E ao fazer, eu tenho que fazer com alegria. Alegria, está no finalzinho do versículo 8. Continuando, aí o versículo 8, ainda falando sobre os nossos relacionamentos com o nosso próximo, com o nosso irmão. O amor seja sem hipocrisia. Interessante aí, hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai o quê? A hospitalidade. Nesse versículo aí, ele praticamente está
encerrando o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Pode ver que o 14 diz: abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Depois eu vou prosseguir, mas vamos pensar aqui um pouquinho sobre o amor sem hipocrisia. O que é a palavra hipócrita? É um amor não fingido. A palavra hipócrita vem de uma determinada palavra grega que é o ator de palco, aquele que no passado, ao encenar uma peça teatral, ele usava uma máscara para esconder a sua verdadeira face. Então, aquela face mostrada ali durante o teatro não era a verdadeira face do ator. Então ele era um hipócrita. Ele estava escondendo diante do público a sua verdadeira face. Por isso que hoje usa muito a linguagem pessoa de duas caras, porque na presença é uma e na ausência é outra. Então, mas Paulo diz aqui, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, não fingido, mas que seja o quê? Sincero, franco. Ele diz também que é para detestar o mal e apegar-se. A ideia de apegar-se aqui é colar, é grudar, é cimentar, é firmar bem com o quê? O bem. É desgrudar do mal e me apegar, me firmar, me juntar a quem? Ao bem. Diz também que é para que eu ame cordialmente. Olha aí, amai-vos cordialmente. Aqui, esse amor cordial é o amor mútuo entre pessoas. É o amor recíproco que ele está querendo dizer. Amai-vos reciprocamente. É o amor mútuo. Com amor o quê? Fraternal. E esse amor fraternal aqui, a palavra grega é Filadélfia, o mesmo nome da igreja que está lá no livro do Apocalipse, que faz parte das 7 igrejas da Ásia. É a penúltima igreja, quando o Senhor Jesus pediu que João, o apóstolo, escrevesse uma carta para o anjo daquela igreja. Ele escreve a igreja de Filadélfia. Ela chamava Filadélfia devido ao fato de que o amor de Deus, o verdadeiro amor, reinava ali naquela comunidade. Então, o amor fraternal é o amor entre irmãos, é um amor puro, um amor sincero. E diz aí também que preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, olha aí, no versículo 11, marcaram aqui, no zelo aí fala no sentido de executar, de diligência. Não sejais o quê? Remissos. Remisso aqui é indolente, lento. No zelo, vocês não podem ser lentos, calmo, não. No zelo, o zelo aí no sentido de executar. Esse ato de promover, de empenhar-se em fazer alguma coisa. Eu não tenho que ser o quê? Remisso, eu não tenho que ser lento, indolente, puxando para trás. Mas olha aí, sede fervorosos, ser quente, é como o fervor de uma água, ebulindo-se de espírito, servindo ao Senhor. Servir aqui, a palavra vem do grego, que é doulos, ou doulos, né? Que é a ideia de aquele que está a serviço, que presta um serviço, um escravo de Cristo Jesus. E o versículo 12 aí, ele diz o seguinte, que é para nós regozijarmos o quê? Na esperança. Alegres, regozijar é o quê? É ser alegre, extremamente alegre, estar contente. Na esperança. Sede paciente na tribulação, e aí a ideia de paciente é a capacidade de suportar, sem retirar, sem fugir, é manter-se firme na fé em Cristo,
sem retroceder diante o quê? Das tribulações. Então, na esperança, eu tenho que ser extremamente alegre. Eu me alegro na esperança. Mas, na tribulação, eu tenho que ser paciente. Na hora da luta, da angústia, da aflição, eu tenho que ser paciente. A capacidade de suportar sem retroceder, sem me afastar dos pés do Senhor, é manter firme na fé em Cristo Jesus. Interessante também que aí no versículo 13, ele diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai o quê? A hospitalidade. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhar aí dá mais a ideia de... A palavra é koinonel, que vem a palavra koinonia, é estar em comunhão. A ideia é essa: estejam em comunhão as necessidades do santo. Quem que são os santos aqui? São os cristãos. Quando os cristãos estão precisando de ajuda, nós temos que ter comunhão com eles, que ao termos comunhão com esses cristãos, com esses santos, automaticamente nós vamos perceber as suas necessidades. E logo em seguida ele fala: praticai o quê? A hospitalidade. Hospitalidade é filoxinia, que é o quê? Amor aos estrangeiros. É amar aqueles que são estranhos. Claro, aqui na igreja do primeiro século, muitos evangelistas, eles saíam itinerantes pregando o evangelho. E a igreja do Senhor, ela deveria praticar o quê? A hospitalidade, que é acolhendo esses irmãos. Está falando aqui de hospitalidade aos irmãos na fé, aquele que nós conhecemos. Como era um cristão, eles eram servos do Senhor Jesus. Claro, a igreja poderia colocar essas pessoas dentro de suas casas, porque eles eram servos do Senhor Jesus. Agora, a partir do versículo 14, o Paulo ele vai começar a mudar um pouquinho de tom. Então, agora ele diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Então, primeira coisa, essa ideia aí de abençoar é invocar bênçãos. Invocar bênçãos sobre quem? Sobre a vida daquele que nos persegue, aqueles que levantam contra nós. É para o quê? Nós abençoar eles. Então, lá, abençoai, invoque bênçãos sobre eles e não lancem maldição, não impreque mal sobre eles. Aqui amaldiçoar é imprecação de mal. Pelo contrário, nós temos que invocar bênçãos sobre essas pessoas que nos perseguem e não amaldiçoar. Outra coisa também que ele fala aí no versículo 15, olha aí o 15, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Então, a ideia de Paulo é que os cristãos deveriam sentir as dores do seu próximo. É isso que é uma comunidade que faz parte do corpo de Cristo. Quando um alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram juntamente com ele. É como eu disse no princípio. Quando um dedo está doente, ferido, todo o corpo sofre. Mas quando a pessoa recebe o elogio que sua face está bonita, todo o corpo se regozija, porque recebeu um elogio. Assim também a igreja do Senhor Jesus. Olha o 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse que sabe, esse colocar acima dos outros, achando que ele é o maioral, que ele é que sabe tudo. Não, não faça isso. Temos que ser o quê? Humildes. Não ser orgulhoso. O que é um orgulhoso? A palavra orgulhoso vem de uma palavra grega que é o pselos. O pselos é aquele que se exalta nas alturas, que está acima dos outros, coisa superior.
É isso que o orgulhoso quer. Ele quer ficar acima dos outros. E no corpo de Cristo não há lugar para ser exaltado, para ser orgulhoso. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o cabeça desse corpo é a pessoa do próprio Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. O versículo 17 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então agora, a partir do versículo 17, Paulo ele está falando do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Então você olha, não pague o mal com o mal. A NVI diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Mal aí é uma palavra grega que é kakos. Kakos é de natureza perversa, no sentido de sentir e agir. É ser perverso na maneira de sentir e agir. Fazendo isso contra o quê? Contra a pessoa que fez o mal contra mim. Não, eu tenho que me esforçar para que, quando a pessoa fizer algo contra a minha pessoa, eu não retribua o mal com o mal, mas que eu possa fazer o bem para esta pessoa. Se possível, olha aí o 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, se depender da minha pessoa, se depender de mim, eu tenho o quê? Tenho que viver em paz com todos os homens. Claro que muitas das vezes, por mais que nós procuremos a ter paz com determinado indivíduo, ele não vai querer ter paz conosco. Mas que nós façamos a nossa parte. No que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. E pode ver que o versículo 19, na NVI diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui na revista Almeida fica meio esquisito, olha, mas não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. Dar lugar à ira aqui é colocar, não dê lugar à ira, mas coloque, se a pessoa fez alguma coisa contra você, não vingue. Deixe a vingança nas mãos do Senhor, porque a Ele compete. O Senhor é que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu não posso retribuir, eu não posso vingar. Por isso que a NVI, ela é mais clara, olha, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. E ele diz, olha aí, pelo contrário, em vez de você vingar, pelo contrário, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso,
isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Interessante que Paulo ele lança a mão aqui de um provérbio que está registrado em Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Interessante. Ele pega esse versículo que está lá em Provérbios. E o 22 de Provérbios diz o seguinte: porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Claro, Paulo ele parafraseou aqui, que ele não colocou aqui que o Senhor retribuirá. E o Senhor te retribuirá. Aquilo que eu fizer para o meu inimigo, talvez eu não receba dele. Mas, quando eu fizer, o Senhor é que vai retribuir isso para mim. A recompensa eu vou receber. Mas naquele exato momento é como se eu estivesse colocando brasas sobre a sua cabeça. Eu fazendo com que ele core de vergonha, ele fique envergonhado diante da atitude, da minha atitude com relação a ele. Ele me fez o mal e agora eu estou retribuindo não o mal com o mal, mas o mal com o bem. E veja aí, para encerrar, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É para me vencer o mal com o bem. É o último versículo aí. A NVI diz quase idêntico: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, o que Paulo quer deixar bem claro é o seguinte: eu tenho que vencer o mal, não retribuindo com o mal, mas praticando o bem. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 13, e o capítulo 13 vai falar sobre o nosso relacionamento com o Estado. Mas esse é um assunto para o próximo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.